Dicas de viagem. Esse é o vídeo de hoje, uma dedicação, vamos dizer assim, à querida amiga ciclista trilheira Indiana Trevisan, lá de São Marcos. Ela e uma amiga pretendem fazer o caminho de Caravaggio, 200 quilômetros com bastante altimetria, e veio me perguntar algumas dicas, algumas questões, e eu vou aproveitar os áudios que eu mandei para ela e colocar aqui para vocês. Sigam as imagens com os áudios. Beijos, Indy, e bons pedais! Com a dança foi assim, com o teatro foi e é assim, com a massoterapia foi e é assim, com o ciclismo também. Onde eu me meto para estudar, vira profissão, e onde eu me meto nessas profissões, eu mais ajudo os outros do que trabalho, entre aspas, né? Trabalho como ação remunerada. Que bom poder fazer esse vídeo para vocês aqui, mais um trabalho voluntário que virou vídeo para ajudar mais pessoas. Ah, que beleza! Ô, Indy, eu vou falando alguns tópicos aqui, então, conforme eu for lembrando aqui também, né? Então, primeira questão ali das bolsas de bikepacking, o alforje, mochila. Então, vocês têm que calcular muito bem o que vocês vão levar, né? E ver como que vocês vão levar tudo isso. Se vocês vão ter carro de apoio para acompanhar vocês, ou se vocês vão realmente pegar a bicicleta, colocar dentro de um ônibus e ir lá para o ponto inicial, ou se alguém leva vocês de carro para o ponto inicial. Mas independente disso, vocês têm que ver, todo o material de vocês tem que caber na bicicleta. E o que vocês têm, né? Então depois eu vou te mandar um material que tem duas formas de você fazer isso. Uma é se você tem garupeira na bicicleta e compra alforge. E os alforjes você consegue levar bastante coisa, mas sempre tomar cuidado com a questão do peso, né? Porque levar 10, 15 quilos de bagagem para uma viagem é mais ou menos o que se leva. Eu acabei levando na minha viagem 20 e poucos quilos e me quebrei, né? E a forma de bikepacking aí é outro estilo de viagem que é mais compacto, a bicicleta fica mais aerodinâmica e você não precisa comprar garupeira para bicicleta, mas as bolsas são um pouco mais caras. Mas você pode adquirir duas dessas bolsas, né? Aí se você leva mochila de hidratação também, se ela for maiorzinha, cabem algumas coisas. Então você pensar, depois eu faço um capítulo exclusivo de questão de bolsas, né? Que é a quantidade que vocês vão levar. A questão da mecânica da bicicleta, acho que vocês não precisam se preocupar muito levando ferramenta, aquela chavezinha canivete, né? Principalmente aquela de corrente, Powerlink, que é para caso a corrente arrebente poder consertar. Mas são coisas assim, ó, sempre é um caminho que não é muito deserto, um caminho que passa bastante gente. E eu acho que vocês não terão assim, problema. Assim, o mais grave, digamos, seria arrebentar uma corrente. Você pode desviar um pouco, chamar alguém, enfim, alguma bicicletaria da região para ir consertar isso, por exemplo. A questão mesmo é pneu, né? E aí, se caso você não saiba trocar pneu, trocar câmera, aí seria bom dar uma treinada. Tem vários tutoriais no YouTube também e realmente é uma coisa fácil, né? Mas é a gente pegar para fazer, que também algumas vezes eu peguei para fazer e não consegui por ansiedade e tal. Então, quanto a isso, acho que você não tem que preocupar muito, não. Se o pneu tiver novo, tiver a bicicleta rodando de boa, é tranquilo. Aí caso você queira investir um pouco mais e colocar tubeless, que é o pneu sem câmara, você vai gastar uns 300 e poucos reais nas duas rodas, né? Ou 100 e pouco em cada uma. E realmente, nossa, é fantástico. Porque se furar, o líquido veda e só rasgo de pneu mesmo que não segura. Mas rasga é a coisa mais rara de ter, né? Então, quanto a isso, é bem tranquilo. E a questão também, vocês podem ver, a questão da quilometragem diária. Eu não costumo reservar pousada antecipadamente. Tem algumas pessoas que o fazem, né? Aí o que eu faço? Por exemplo, se vocês vão calcular de rodar 70 quilômetros, vamos supor, num dia. Então, vou parar na cidade X. Então eu sempre ligo para uma pousada dessa cidade X, pergunto valores, se lota naquele dia que eu previ de passar lá ou não, e fico meio de alerta, deixando eles alerta. Então eu vou passar aí tal dia. Mas eu também faço isso em uma cidade antes e uma cidade depois. Ou, por exemplo, se você calcula de rodar 70 quilômetros, você vê uma pousada com 40, 50, mas vê uma também com 80. Porque se acontece algum imprevisto, você não conseguir chegar naquela cidade, você tem uma anterior para
já sabendo mais ou menos como é. Mas caso o pedal render bem, você quiser esticar um pouquinho mais, você já sabe adiante também o que tem mais ou menos, né? Então seria bom. Aí o que eu costumo fazer? Saio cedo, tipo, né, máximo 8 horas estou na estrada, porque das vezes que eu saio mais tarde, o pedal não rende, pega muito calor, tal, e chuva e tal. Então o que eu faço? Eu saio cedo, quando dali mais ou menos meio-dia, 1 hora, a gente já tem previsto mais ou menos, eu já andei uns 40 hoje, falta só mais 20, falta 30, vou chegar lá às 5 da tarde, dou conta, o corpo tá bem. Aí sim eu ligo para a pousada e reservo, dizendo, eu vou chegar aí por volta de 5, 6 da tarde, mas caso eu não chegar, tal. Então eu costumo fazer isso para ficar mais fácil de reservar a pousada, aí você não consegue chegar, perde dinheiro, aí aquela encrenca toda. E eu não costumo usar aqueles sites Booking, essas coisas. Eu uso meio que para pesquisar. Porque quando você paga direto com a pousada e liga direto, você paga o valor real e por esses aplicativos você acaba pagando a taxa do aplicativo, né? O Airbnb funciona bem também, acho que é até mais fácil, mas eu sempre reservo naquele dia mesmo, entre meio-dia e 1 da tarde. Aí tem que calcular também a questão de sinal de celular, né? Para ficar mais fácil. A questão da hidratação ali, Indy, você tem que tomar muito cuidado, que a gente não sabe bem como é que é o acesso à água nesses lugares, né? Eu costumo levar na minha mochila de hidratação 2 litros de água e uma média, claro, isso é bem uma média, eu percebi que é a minha e na teoria e nos estudos eles dizem mais ou menos isso também, né? Que a gente toma em média meio litro por hora de exercício, meio litro d'água. E claro, eu percebo que a primeira hora eu quase não tomo, a partir da primeira hora eu começo a tomar muito e realmente dá essa média. Então com 2 litros d'água eu tenho 4 horas, tenho 4 horas de pedal aí fácil e aí cada oportunidade eu reabasteço, né? E como esse caminho é um caminho movimentado, com certeza vocês vão parar em passar por postos, passar por bares, etc., lugares, vilas, enfim, que dá para reabastecer. Mas levem, sempre calculam a mais, né? Tem gente que só leva aquela garrafinha de meio litro ali, meu Deus, eu acho muito perigoso. Questão de roupas também. Eu costumo levar claro, a sua viagem é de 3 dias, então você poderia levar 2 conjuntos para pedalar. Você pedala num dia, chega na pousada, você pode lavar esse conjunto, no dia seguinte vai estar seco, senão você deixa pendurado na bicicleta e aí ele seca no dia seguinte no pedal. Aí o dia 2 você já vai estar com a roupa nova e o dia 3 você volta, né, usa a roupa do dia 1. É uma dica para você não carregar tanto peso. Tem gente, né, principalmente homem, né, usa 3 dias e fica, né, mas aí é complicado, né. Então a questão da roupa do pedal acho que seria isso, de você ter então 2 conjuntos que você não leva muito peso e te serve bem. As roupas de lazer que você tem que tomar cuidado, porque aí se quiser, já calcula assim, tal cidade eu vou querer sair à noite, fazer alguma coisa. Então assim, é um sapato ou um tênis daqueles bem leves, uma calça fina e, claro, talvez uma coisa para frio, caso esfrie, uma blusa dessas de térmica e tudo, mínimo, mínimo, mínimo possível, porque senão a gente vai querer assim, vou levar uma calça jeans aqui para sair, mas aí levar um sapato, levar um tênis, levar não sei o quê, isso é muito peso, e o problema também na bicicleta é a questão do volume, né? Então, eu geralmente faço um conjunto, digamos, para sair à noite, de roupas leves, e, e como de noite eu não vou suar, então às vezes realmente eu levo essa mesma roupa da noite, né, que vou para o restaurante jantar, vou para não sei onde jantar, eu uso ela 3 dias, porque não vai suar, não vai ficar fedorenta, né? Então, a roupa de sair seria mais ou menos uma para cada 3 dias, é tranquilo. Então, para você, um conjunto para a noite, beleza, né? Mas o que aqui? Claro, capa de chuva, né? E preparada para caso tiver sol. Então, essa roupa, talvez para a noite, é para o frio, para a chuva e para o sol. Tem que estar preparada para isso. Aí a questão da alimentação também. A minha estratégia para não ficar dependendo dos lugares é assim. Eu já confiro se a pousada tem ou não café da manhã. E se ela não tem, eu já olho sempre uma padaria ali na região. Porque independente se tem ou não café, eu tomo café na pousada e já saio para a padaria. Ou eu calculo assim,
Daí 20 quilômetros tem uma cidade, tem uma vila, eu sei que ali tem um bar, tem uma padaria. Então quando dá no meio da manhã, por exemplo, ou quando é a parada meio que, digamos, pro almoço, eu geralmente vou em padaria, eu não almoço, tá? Eu não como comida, assim, almoço mesmo, porque eu acho que me pesa muito, então eu prefiro fazer lanche. Então eu como um sanduíche com refri, com suco, né? Aí se tiver talvez um ovo mexido, um sanduíche mais turbinado, assim, né? Que é o que me segura, mas cada um tem um ritmo. Então, ou eu já pego esse lanche na padaria de manhã para me servir de almoço, caso o lugar seja muito longo, ou então, se eu sei com certeza que daí 20, 30 quilômetros tem uma vila, uma cidade, alguma coisa que tem padaria, que tem alguma coisa, nesse lanche da manhã eu já compro dois lanches, um para servir de almoço, ou já almoço nesse lugar e levo mais um conjunto para o final da tarde, para sempre não ter risco de deu 5 da tarde, você não chegou no lugar, tá com fome e só teve comida ali meio-dia e tal. Então é bom sempre prevenir. E eu sempre tô com um lanche reserva na mochila. E quando eu paro, eu compro o lanche ao invés de usar o que eu tô de reserva. Eu sempre deixo um de reserva. E aí, claro, né? É uma paçoquinha que é bem importante, né? Pedal longo. Muitas das vezes que eu percebi, eu me desgasto por falta de energia mesmo. Tô hidratado, almocei, mas dá aquela moleza, principalmente nas subidas longas. Nossa, aí come aquela paçoquinha realmente dá uma diferença, né? Ah, ou tipo um pé de moleque, alguma coisa doce assim mesmo, realmente dá um pique bacana. Uma outra questão também que é bem importante, você baixa o aplicativo do Google Mapas, depois você vai nas configurações dele ali e faz o baixar mapa offline. Isso é uma grande salvação, Indy, porque você pode usar ele só com sinal de GPS do celular. Então, se você não tiver sinal de rede, né, da sua operadora, o mapa vai funcionar tranquilo. A única coisa que o mapa offline não faz é te guiar, vira à direita, vira à esquerda. Mas se você dá uma estudadinha no caminho, mais ou menos, passa por essa estrada aqui e tal. Aí quando você olhar o mapa offline, você sabe se você está na pista certa ou não, ou se você desviou dela. Às vezes tem umas estradinhas de terra que tem as bifurcações, é só você abrir o mapa ali, se ele tiver offline, você vai ver a estrada que você tá. Ah, não, tem que pegar a estrada para a esquerda, que dá em tal lugar, ou para a direita. Então isso é essencial para você não se perder. Caso o caminho não seja muito bom, de qualquer maneira, mesmo ele sendo bem mapeado, né? E dá uma olhadinha também no seu roteiro, sabe? Por exemplo, o primeiro trecho, os primeiros 70 quilômetros. Entra no Google Maps, que dependendo no Google Earth também ele consegue visualizar, algumas vezes não. Só para você ir já eliminando é, alguns possíveis erros, que às vezes a estrada tá ali a principal e tem uma saidinha que é uma outra estradinha menor. Aí você sabe que não, que você vai ficar sempre naquela estrada que é a principal, em tal ponto é que você sai dessa estrada principal para pegar outra. Então já olha esse roteiro e dá uma olhadinha no mapa, no Google Earth, enfim, para você já prever mais ou menos o que vem antes, né? Eu já sei que quando chegar naquele lugar tem uma casa, sei lá, vermelha, que eu vou dobrar, tem uma padaria que ali eu passo, criar alguns pontos de referência. O outro ponto ali, então, seria a questão do horário de saída, né? Procurar sair o mais cedo possível, para você ter tempo de descansar durante a viagem. Eu, por exemplo, teve vários dias que eu. Aí aquela coisa de a pousada não tinha café da manhã, aí até montar a bicicleta, montar tudo, montar a bicicleta, eu digo, os alforjes, ou a mochila, não sei o que, acordar, ir pra padaria, pedir o café, esperar, tatatã. Às vezes eu acordava às 6:30 da manhã, mas até montar tudo, tomar o café, pegar a bicicleta de novo e pedalar, já era 10 horas da manhã. Então é um processo às vezes meio longo, né? Então você procurar sair o mais cedo possível para que você não pegue tanto sol ali de meio-dia ou 3 da tarde e tal. E tenha tempo de chegar em algum lugar com mais calma, né? Aí a questão do almoço também você tem que ver o que o seu organismo pede, se vocês vão comer mesmo comida ou se vão fazer lanche, mas mantenham sempre a comida reserva ali. E vocês saindo cedo, vocês têm tempo de prestigiar os lugares, tirar foto. E cada vez que você para tirar uma foto, você está descansando também.
então não acumula tanto cansaço, né? Isso é bom. Outra questão minha também é que a questão do descanso, quando tem uma subida muito longa, ou depois que eu já estou pedalando umas 2 horas, assim, ou 3 horas, quando eu vejo uma subida, eu pedalo um pedaço da subida e empurro. Então, mesmo sem estar cansado, eu empurro a bicicleta, que você já vai ativar a circulação sanguínea, ativar outros músculos que estavam, digamos, né, entre aspas, né, parados ali, porque está sempre no pedal os mesmos músculos. Então eu já uso qualquer subida para empurrar, para mesmo movimentar outros músculos. Toda descida que você tiver, levanta da bicicleta, tira o bumbum da bicicleta, pedala em pé um pouco, dá umas 2 pedaladas em pé, para justamente ativar a sua circulação e não te fadigar tão rápido assim, né? E aí, claro, né? Aquecimento antes é rodar a perna para cá, rodar o pé para lá, rodar braço, rodar coluna, aquecer mesmo, né? Para dar uma ativação nas articulações e no final alongamento. Então aí sim se alongar a panturrilha, coxa, quadríceps e tal, para ficar mais fácil. Eu vou te mandar uns vídeos aqui de algumas pessoas que têm essas dicas, né? Mas sempre lembrar que alguns são profissionais de viagem, então essa galera não leva nada, né? É, outros também que são marinheiros de primeira viagem, que carregam uma tonelada de coisa que vai usar, que não vai usar. Então tem diversos. Que aí você vai vendo o que seria melhor para a viagem de vocês, né? Então, a questão do corta-vento, ele é importante levar, porque a gente não sabe a temperatura, né? Pode ser verão, mas a gente pode pegar uma frente fria e tal. No inverno a gente pode pegar um calorão, então a gente está sempre preparado para os dois, né? E depois eu vou te mandar uma foto aqui da capa de chuva que eu tenho. Ela é bem fininha. E o importante da capa de chuva é ela ter respirabilidade. Então tem umas que elas são vazadas nas axilas e tem uma abertura nas costas. Eu vou te mandar a foto da minha. E mesmo assim, quando a gente começa a pedalar, que tá quente, a gente sua, ela gruda no corpo, o suor não evapora, é terrível. Eu usava uma anorak, que era, nossa, coisa para frio mesmo, o pessoal usa até em navegação, assim. Aquilo lá realmente não entra nada, mas também não sai nada, é horrível, é horrível. Essa é um pouco mais apropriada e mesmo assim não transpira bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí mesmo com a chuva, às vezes eu deixo ela um pouco aberta à frente para poder respirar um pouco e circular um pouco de ar, que senão o suor fica ali preso e a gente pode se gripar, né? Nossa, eu fiz isso no inverno, foi terrível. Mas aí eu te mando a minha, assim, que é das melhorzinhas, assim, eu digo, né? Pela respirabilidade. Essa palavra aqui ainda não saiu. Questão da hidratação, mesmo que você tome pouca água, é bom você levar e se obrigar a que for um gole a cada meia hora, um gole a cada... Porque você não sente a necessidade, mas numa viagem você vai acumulando cansaço, acumulando ácido lático, tararã, tararã. Então chega uma hora que você pode dar um colapso. Então é bom você então lembrar, põe um relógio para despertar, põe alguma coisa assim para cada pelo menos meia hora ou uma hora, assim, então vou tomar 2 goles agora. Ou parou para bater uma foto água. Parou para empurrar a bicicleta, um golinho de água, só para você manter a hidratação, que é bem importante. E se você disse que come muito, né, eu também, para fazer a digestão, principalmente de proteína, precisa de muito líquido. E se você não tem muito líquido no organismo, o corpo tira dos intestinos. Então você vai começar a ficar com o intestino preso, aí é um colapso, né? E isso de chegar ao final, sim, essa sensação de concluir, entre aspas, né? E eu, como eu falei acho que no final do meu vídeo ali, a viagem de bicicleta, ela é o antes, você já está viajando, né? Você já está preparando, já está vivendo isso, se emocionando. Vai ter o dia da viagem, que são altas emoções, que no mesmo dia você vai viver coisas muito diferentes. E depois também você revendo as fotos, lembrando, conversando com os amigos, trocando ideia, isso é eterno. Então aproveita essa fase inicial, dá um branco assim mesmo de o que eu vou fazer, não sei o que fazer, mas eu costumo tentar prever muita coisa, me prevenir, aí acaba que eu fico tenso para sair. Mas depois que sai, 5 minutos, 2 minutos, você pedalando, você já está sorrindo. Então aproveita cada instante mesmo e não deixa os medos, que o verdadeiro é quando você viajar.
Aí você vai ver o que faltou, o que precisou, o que faltou, mas também não fez falta, né? O que deveria ter. É só na hora mesmo, só na hora. Mas as conquistas são muito maiores, né? E quanto a pedir socorro, por favor, me mande qualquer dúvida, porque eu também senti muito e sinto muita falta quando eu quero algo mais pontual e técnico nas viagens que eu já fiz, né, de moto ou de bicicleta. A galera é muito do fazer conteúdo com foto e música sem muita explicação. Eu até tentei fazer um trabalho com um pouco mais de explicação, mas aí depois dá um pouco de trabalho. Mas acho que eu vou até priorizar um pouco mais em detalhes, porque isso é importante para quem está na fase da pesquisa, né? Indy, um grande beijo para você. Estou aqui torcendo para esse projeto ficar 1000%. Os Caminhos de Caravaggio aqui na Serra Gaúcha. Você e sua amiga têm todo o meu apoio como amigo, como ciclista e como fã. Meninas, pedalem. Meninas, viagem de bicicleta.